Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Mary de Origem, está começando mais um episódio do CT na Cultura. E hoje, gente, o programa propõe uma conversa necessária sobre corpos dissidentes nas artes, na produção e na gestão cultural em São José dos Campos. E para trocar essa ideia conosco, a gente recebe aqui integrantes do núcleo Abantesma, coletivo artístico que desenvolve trabalhos ligados à performance, pesquisa, audiovisual, arte, educação e criação em diálogo com questões de gênero, territorialidade, dissidência e direitos culturais. Para compor essa mesa quase redonda, né, do Zoom aqui, eu recebo com muito carinho Du Fernandes, que é artista da cena, performer e arte educadora. Seja muito bem-vinda, Du. Obrigada, agradeço muito. É nóis, satisfação. Recebo também com muito carinho Henri Ferraz, artista visual, pesquisador, transmídia e dramaturgo. Seja muito bem-vindo, Henri. Obrigado, meu amor, pela presença, pela oportunidade. É nóis. E recebo também Mandu, performer, produtora cultural, hackativista e coordenadora do núcleo Abantesma. Seja muito bem-vinda, amiga. Favor, perdão, sempre um prazer falar contigo. Todo meu. Bom, gente, então vou pedir para a Shirley rodar aqui a nossa vinheta e a gente volta para bater esse papo, porque hoje tem muita coisa para a gente conversar. Roda pra gente, Shirley. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo o Núcleo Abantesma para uma prosa sobre corpos dissidentes nas artes, na produção e na gestão cultural em São José dos Campos. Vou começar com uma pergunta para vocês todos aqui. Então, gostaria de saber de vocês como que nasce o núcleo Abantesma e de que forma a ideia de corpos dissidentes atravessa os trabalhos e as pesquisas de vocês. Nossa, muito massa essa pergunta, eu sempre gosto dela. Eu acho que a gente conversou sobre isso lá atrás, quando a gente fez o programa do Queer na Raça, que você inclusive se apresentou, né, no lançamento, que a gente também acabou transformando numa celebração dos 50 anos de cultura hip hop, né? Que pra Sim. gente tinha tudo a ver celebrar naquele momento. A gente chegou a fazer o terceiro bacanal, esse ano a gente vai fazer o quarto, né? E 2 anos depois, eu acho que a gente começa a ter uma maturidade diferente de como que um coletivo se formou e como ele foi se seguindo, né? A gente está no nosso sexto ano de Núcleo Dantesma agora, e então as respostas que a gente dá com 6 anos de coletivo são diferentes das que a gente dá com três, né? Mas eu acho que vou começar pelo que não mudou, né? Quando a gente falava de dissidência corporal, é porque o Abantesmo ele começa em 2020, pandemia, como um grupo de estudos no Google Meet que eu estava mediando, e aí pessoas que estavam nesse processo de isolamento social, eu acho que até como estratégia de sobrevivência mesmo, começam a falar desse desejo de que não, vai ter um dia depois disso, vai ter um dia depois da pandemia, e nesse dia depois da pandemia a gente quer trazer essas coisas que a gente está estudando para fazer isso como arte junto, presencialmente, no corpo, né? E acho que não por acaso os primeiros projetos da Dantesma têm muito forte essa característica de fazer performances na rua, de levar performances para a rua, de sair para a rua e fazer as coisas na rua. E então a reflexão sobre o corpo dissidente, ela meio que já é a primeira reflexão do coletivo, que a gente sabe que levar o nosso corpo para a rua não é como levar, ai, tô levando um corpo para a rua e tá tudo bem, né? Não, a gente sabe. Um coletivo de pessoas racializadas, pretas, pardas, indígenas, LGBT, transgênero, ir para a rua não é simples. A gente está vivendo um momento no Brasil em que o artista ir para a rua no geral já é muito complicado, né? A gente vê como está complicado para a galera do grafite, para a galera das artes urbanas, para a galera do circo, para a galera do teatro de rua, isso independente das questões gênero, raça e classe. Então, quando a gente vai falar desse recorte específico onde os nossos corpos estão,
Ir para a rua é um desafio muito maior, porque são as pessoas que estão em risco, né? Só que ao mesmo tempo a gente não aceita isso de uma maneira passiva, não só pelo enfrentamento, mas a gente também não aceita o medo da rua, o medo da cidade, o medo do mundo como paradigma de vida, né? Tanto que a gente tem um curso que fala sobre isso, que o nome é justamente Quem Tem Medo da Rua, né? Porque muito mais do que a gente ter medo da rua, as pessoas que estão no poder têm medo que a gente se aproprie da rua, que a gente tenha esse despertar de que a cidade é nossa, ou pelo menos que ela deveria ser, né? E pensar essa dissidência, não só gênero, raça, classe, mas também território, idade, né? Enfim, foi uma necessidade para a gente conseguir construir um trabalho que dialogasse com esse território, aqui especificamente São José dos Campos, Vale do Paraíba. E também o nosso tema de pesquisa, que é pânico moral. E sempre a gente vai falar de pânico moral, que é essas manifestações sociais desproporcionais de violência, de medo, de repulsa, de perseguição a determinadas existências, a gente sabe que grupos sociais específicos são alvos disso, né? A população negra foi vítima disso por toda a sua vida, população indígena, imigrantes, e agora a gente está vendo, sempre existiu, mas a gente tem visto muito com a cruzada antigênero esse pânico moral muito em torno da população trans, né? Então, a população trans é, hoje, no mundo inteiro, junto ainda, claro, pessoas racializadas, imigrantes, etc., mas o grande pânico moral dessa década tem sido a questão trans, né? Ou seja, o que a gente tem são dados óbvios que a quase totalidade da violência contra a mulher acontece dentro de casa, geralmente por companheiro, por avô, por pai, por tio, ou um conhecido próximo da família do gênero masculino, mas se cria uma narrativa social de que quem ameaça as mulheres são as pessoas trans. Simplesmente não tem nenhum número significativo, nenhum estudo expressivo que mostre, né, onde que pessoas trans, sejam elas mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias, onde essas pessoas estão agredindo mulheres. Me mostra. Eu quero números, eu quero dados. O que a gente tem são números de que quem agride as mulheres é quem divide a casa com elas. A mesma coisa, a população trans é um risco para as crianças, mas quase 80% da violência contra a criança é cometida dentro de casa. Fato. Então, como assim? Me explica, como assim? As pessoas que violentam crianças não são pessoas transgêneros, são pessoas cisgêneros, geralmente pai e mãe. Isso está nos dados. Pois é. Então, quando a gente vai estudar o pânico moral, a dissidência também acaba aparecendo. Por que que é tão fácil? Por que que é tão confortável para uma parte da população achar realmente não é a população negra, ou é o imigrante, ou é a pessoa trans que coloca a minha vida, a minha segurança, a minha integridade, os meus direitos em risco? Porque muitas vezes é mais fácil do que falar, não, é meu marido, é o meu pai, é o meu irmão, é uma mãe que vai matar um filho, é um pai que vai matar um filho, vai abusar de um filho. É muito mais fácil para a sociedade digerir que é o outro da periferia que vai roubar meu telefone, é o outro imigrante que vem para o meu país e vai estuprar, vai violentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai roubar. Não é a pessoa trans que vai pegar o meu filho no banheiro, vai pegar minha filha no banheiro, vai isso, vai aquilo, mas isso é fantasia. Né? Os dados que a gente tem são muito claros de onde está a violência. Né? A violência ou ela é patrimonial, então ela acaba vindo com um desdobramento da falta. Então, pessoas que encontram na violência urbana a forma de ter recurso financeiro, porque o capitalismo está moendo essas pessoas, e isso ainda é a menor parte da violência. A maior parte da violência está dentro de casa. Então, enfim, eu alonguei, mas é isso, né? Então, a gente precisou investigar a dissidência nesses dois lugares. Como a gente, com esse corpo, ocupa a rua e como a nossa arte, ela, de certa forma, confronta esses pânicos morais e mostra que eles são irracionais, né? Total, Mandu, total. Nossa, perfeita a sua fala. Perfeita a sua fala. E a gente está vivendo em tempos mesmo que, na realidade, a gente tem visto isso muito. Eu conversava já hoje no outro programa gravado também.
com uma professora amiga, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Que tudo isso prepassa pela política, né? Não apenas a partidária, mas toda a política em si, né? Mas essa política partidária, sobretudo pós-pandemia também, a gente viu que é, acordou um monstro muito grande e que piorou significantemente os dados aí no tocante a gênero, né? A gente tem visto cada vez mais feminicídio, a questão, né, da violência contra corpos trans, né? Enfim, corpos dissidentes. Então, de fato, é muito importante trazer isso. E é muito importante essa pesquisa e esse trabalho que vocês fazem. Eu queria também que Henry e que Du falasse também um pouquinho sobre, né, essa linha de pensamento para vocês, como que chega, né? Assim, como que essa ideia de corpos dissidente atravessa os trabalhos e a pesquisa de vocês. Quer falar, Du? Eu falo. Pode falar. Bom, as dissidências elas chegam para mim quando eu encontro no Violantês, mas de uma maneira que foi muito generosa, porque a partir disso eu me entendi de uma maneira que eu pudesse continuar no mundo, que a minha existência é exatamente como eu sonhava e que ainda não está pronta, meu estado de inadequação e de constante inconformidade com o que eu sou e com o mundo e com as violências que me atravessam como um corpo queer, designado masculino ao nascer, não branco, em retomada, que está buscando esse processo de quero pertencer, quero existir e que algo e criar para além de designs, modelos de morticínio, de me sentir apenas feia, de me sentir apenas inadequada, de me sentir apenas escassa. Então, o encontro com o Núcleo Pantesma, ele me possibilita isso porque sou um artista do desenho, um artista da escrita, e tudo isso é muito parecido com o que entendo enquanto me entendo enquanto pessoa não binária, enquanto pessoa racializada. Então, isso ajuda a gente a não mais estar tão perdida, mas a entender quem nós somos, entender quem a gente realmente quer ser, é possível em coletivo. Essas maneiras de ser do capitalismo, de objetivar as formas de vida, ela de muitas maneiras quer me dizer que nós podemos ser sozinhas e nós não podemos. Nós precisamos ir atrás de quem quer ser conosco, de quem quer ser como nós e quem também quer ser tão diferente quanto nós. Esse exercício dialógico ele acontece nos encontros da vida. Os encontros eles são dialógicos e esse encontro com o Núcleo Bantescas ele fortifica o meu processo enquanto artista visual, enquanto escritor, enquanto pessoa que estava nas letras, mas também se sentia muito inconformada com todo o processo de letramento, todo o processo de ensino-aprendizagem de leitura no Brasil. Então, me sinto num processo constante, principalmente aqui no Núcleo, além de só um desenhista, um escritor, mas como um mediador de leitura, um mediador das leituras do mundo, das imagens, e entender tudo isso também para qualquer corpo dissidente, para qualquer artista dissidente principalmente, dá muito poder de se nomear, não só de não se nomear, mas nomear o que faz, nomear o que sonha, nomear o que deseja e o que não gosta, o que não quer, nem para si nem para o outro. Eu acho que isso é um processo intenso de se entender em coletivo. E o Núcleo Bantesma tem possibilitado isso numa cidade como São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, em São Paulo, que são territórios que são no Brasil, que são definidos por linhas e fronteiras e invisíveis e visíveis muito brutais para os nossos corpos, para outros corpos trans, outros corpos queers, outros corpos indígenas, outros corpos pretos. Então, acho que é isso que eu, como me sinto, posso compartilhar sobre isso. Inclusive, quero te agradecer pelo espaço. Que tudo, muito bom ouvir vocês, né? E quando você traz essa reflexão, Henry, eu fico pensando também nessa questão, assim, que eu falava com essa amiga que é professora também hoje, né? Assim, eu não tive professoras negras, nem professor, nem professora, negros na escola. Mas também, né, hoje a gente tem que fazer, a gente precisa fazer esse exercício de pensar que hoje a gente já está vendo, né, mais esses corpos racializados, mas, no entanto, pessoas LGBTs, né, assim, é tão multiplural e a gente ainda vê essa dificuldade. Onde estão essas pessoas, né? Por que que, né, a cadeia de ensino não se abre para esses corpos, né? Porque realmente, assim, numa outra conversa que eu tinha com o Mandu, a gente falava sobre isso também, inclusive, né? Sobre essa dificuldade de integração no campo de trabalho, para além das artes, né? Porque
né, acaba ficando meio nichado e às vezes a gente não consegue também nem sobreviver disso, né? E são pessoas que precisam sobreviver. Então, assim, muito massa o Núcleo Abantesma abrir esse diálogo, porque dialoga para vocês e dialoga para todo o resto do mundo. Dialoga para essa São José que é tão homofóbica, racista, nananana, todos esses recortes que a gente já sabe, né? E eu queria que Du falasse também para você. Como é que é, Du? Para mim, como uma artista que pesquisa muito o corpo, né? Eu iniciei a minha trajetória com pesquisa no corpo. Antes disso, eu acho que foi muito propício, inclusive, esse processo, né, de iniciar no mundo artístico através do corpo, porque o corpo foi a primeira coisa que me foi cerceada desde que eu nasci, né, por conta da religião. Então, eu fui ensinado a me ajeitar, me encaixar, me moldar em todos os sentidos, né? Todos os sentidos mesmo, e isso reflete muito na forma como eu me dirijo às pessoas, como eu ando, como eu falo, o tom da minha voz, o volume da minha voz, tudo isso está diretamente ligado à forma como eu fui ensinado, educado a ser. Então, todo o processo de redescoberta, né, do meu próprio corpo, tudo isso veio através do mundo artístico, através dessa pesquisa constante, diária do meu próprio corpo, de entender, tipo, meu, eu tenho um corpo, né? Legal, eu tenho um corpo, o que que eu posso fazer com ele? Então, aí vem a performance art, né, junto ali com o Mundu também nesse processo, lá em Roraima ainda, e aí que começou todo esse processo de entendimento de que eu tenho um corpo e ele está no mundo e eu preciso encontrar ele nesse mundo. O que que ele faz nesse mundo? O que que ele é capaz de fazer? Onde ele está? Se ele está sendo visto? Se ele não está sendo visto? Porque se eu quero que ele seja visto? Se eu não quero? Todas essas questões, essas perguntas, elas vão sendo colocadas a partir do momento em que eu vou adentrando cada vez mais nesse processo de pesquisa corporal. Então, vindo para cá para São Paulo também foi uma outro processo assim de redescoberta também do meu corpo, tanto que através disso surgiram diversas outras questões, diversos outros atravessamentos, violências, tanto micro quanto macro violências, né? E isso tudo eu consegui trazer muito nos trabalhos que a gente fez no Abantesma, né? O Abantesma também, desde o surgimento ali, eu estava desde o início, né? Desde o fundamento, quando era ainda um grupo de pesquisa, ali na pandemia, e timidamente foi me inserindo nesse, nesse meio, com esse ambiente, até a gente conseguir se organizar e, de fato, conseguir fazer projetos e tudo mais. E nesses projetos eu consegui me encontrar cada vez mais, por assim dizer, né? No sentido de que eu consegui colocar de uma forma artística todos os atravessamentos, todas as violências que eu passei só nesse processo de migração de Roraima para cá, para São Paulo, que foram diversos, né? E tanto que isso está refletido nos primeiros trabalhos, nos primeiros projetos que a gente fez, né? De performance e se reverberou também em todos os outros trabalhos, tanto não só de performance quanto de artes visuais, processos multimídia gerais que a gente fez durante todo o processo de criação coletiva, né? E a gente conseguiu, não só eu consegui encontrar esse lugar e trazer um pouco de tudo que me afetava e ao mesmo tempo da forma como eu estava me redescobrindo para as pessoas, como as pessoas também conseguiam trazer para mim. Então foi um processo muito bonito com a Bantesma de troca mesmo, que foi muito importante para mim mesmo, para o meu autoconhecimento. E eu acho que não só para mim, eu acho que esse processo de descoberta, de redescoberta, enfim, de autoconhecimento que a gente tanto fala, né? A gente precisa de outros corpos, a gente precisa de outras vivências, de outras pessoas,
de um coletivo, enfim, de trocas para a gente conseguir se entender. Então, sem dúvidas nenhuma, o Abantesma, como um coletivo, a gente teve trocas que foram assim imprescindíveis para o meu crescimento e para o crescimento do coletivo também. Muito massa. Somos seres sociais, né? Sociáveis, sociais, Exatamente. então, de fato, é isso, né? A gente funciona melhor e a gente com certeza funciona melhor em coletivo mesmo. A gente aprende mais. Eu falo isso porque, assim, a minha vida toda foi assim, tentando achar um quilombozinho, uma aldeiazinha, um negocinho ali para eu me sentir em casa, né? De volta para casa e, enfim, e conseguir achar esse lugar de pertencimento. Hoje eu tenho isso com o Triluna, com outros coletivos que eu integro, né? Mas é todo esse processo e até esse processo da gente reaprender também viver em coletivo, porque também é um processo, né? Até isso é um processo pra gente, né? Bom, e para essa pergunta agora, eu gostaria de saber, de Mandu, você atua tanto na criação artística quanto na articulação cultural e política. Como você enxerga hoje os desafios da permanência de artistas dissidentes dentro das políticas públicas e dos espaços institucionais da cultura? E como que tudo isso reflete no novo trabalho de vocês? Então, a gente começou o Cosmos, que é a primeira peça do Núcleo Abantesma, né? Porque eu mesma já fiz algumas peças aí, uns quase 20 anos aí de teatro nas costas, mas muito pensando ela desde o começo como uma dramaturgia do impossível. E por que do impossível, né? Sempre me perguntam isso. A gente escreveu um artigo chamado Dramaturgia do Impossível para explicar isso. É uma peça de quase 3 horas e meia. É uma peça que ela tem uma quantidade cavalar de texto e ela é uma peça que, mesmo para as pessoas que estão no mesmo espectro político que a gente, ou seja, pessoas que estão no campo progressista ou que estão nas esquerdas políticas, econômicas, ela não é totalmente digesta, não é um texto fácil de você sair e falar, ai, que lindo, né? Uma coisa que foi bem legal no nosso ensaio aberto é que as pessoas ficavam meio sem jeito, sem saber se aplaudiam ou não, entendeu? Tem coisas que você fica tipo, nossa, eu acabei de ouvir isso, eu não sei se é uma coisa que eu aplaudo, entendeu? E a gente recebeu muito esse feedback também agora lá em São Paulo. Nossa, eu nem sei se eu aplaudo ou não, o negócio ficou reverberando aqui depois, assim. E a gente fez uma peça tão complicada, então por que é impossível? Que é difícil de circular com ela até. A gente estava vendo os chamamentos de festival e do tipo, ai, no máximo peças até 50 minutos, 1 hora e meia. Nossa, tem 3 horas e meia. Então, tipo assim, são 2 atos de 1 hora e 45. Vários temas que são considerados tabu, né? Uma peça que tem... A gente fala sobre violência infantil, tráfico de pessoas, tráfico de crianças indígenas, abuso e exploração de menor, uma peça que a gente fala sobre, mas que a gente também fala sobre sexo, sobre prazer, sobre orgias, sobre imoralidades, perversidades, só que com coisas boas. E uma peça que inteiramente com o elenco nu do começo ao fim, né? Todas as cenas das pessoas nuas que tem sexo ao vivo, né? Então, tá. Onde isso responde à pergunta? Responde no sentido de que a gente quis fazer uma peça meio que inconscientemente também que funciona como uma denúncia do que eu considero que é essa dificuldade de permanência. Hoje, a política pública cultural no Brasil, eu faço pós-graduação e mestrado nessa área, e a política cultural do Brasil, infelizmente, ela se consolidou num modelo que, embora seja melhor do que a política de balcão que existia antes, que você tinha que bater na prefeitura e pedir fomento para o seu projeto, ela ainda é neoliberal, que é o editalismo, porque ele é competitivo. E porque ele é competitivo, porque ele desagrega, porque ele estimula os grupos e coletivos a sabotarem uns aos outros, a torcerem pela queda um do outro, porque prioriza alguns Sim. tipos de trajetória em detrimento das outras, como se trajetória de coletivo A, de agente cultural B, C e D valesse mais do que a outra, sendo que assim, entre uma jovem transgênero, racializada da periferia, que está com 1 ano de carreira, ou uma mestra das tradições populares, orais, que tem 50 anos de trajetória, quem que consegue balizar
as dificuldades, a contribuição para a cultura nacional, a importância, o que vale mais, o que vale menos. São dois universos complementares e necessários para a identidade cultural brasileira. Não dá, então, o editalismo, ele é uma política neoliberal. Melhor que a política de balcão, com certeza, porque pelo menos você abre um processo público e transparente. Mas não é justo. É Ponto. A isso. justiça passa a mão. E não é coletivo. Ele é competitivo. E a cultura, ela não deve ser, o fomento à cultura, ele não deve ser competitivo. Sem dúvidas. E nas culturas dissidentes, a gente acaba produzindo uma lógica, que inclusive a gente vai publicar um livro no mês que vem, discorrendo sobre esse assunto, que é o Corpos Dissidentes na Arte Joseense, onde a gente entrevistou várias pessoas LGBTQIAPN+, que trabalham com cultura no território, e conversou muito sobre isso, e a gente nomeou um dispositivo social, que a gente tem chamado de um dispositivo de produção baseado em legitimação alheia. Como assim? As pessoas, nós, dissidências, muitas vezes a gente já modula o nosso trabalho, a gente já pré-formata o nosso trabalho, pensando no que, ou o que vai passar no edital. Então, eu vou escrever isso, não porque é o que eu quero fazer, não porque é o que a minha pesquisa aponta, não porque de fato é o que representa a minha comunidade. Eu vou escrever isso porque isso é o que passa no edital. Aí eu quero fazer outra coisa, a minha comunidade demanda outra coisa, a gente tem urgências que são outras, mas eu escrevo isso aqui, porque isso daqui é o que vai entrar no edital. E isso é um problema grave. E o outro também, que é a legitimidade, que é uma legitimidade que a gente constrói a partir do medo da interdição alheia. Ou seja, o medo da censura, o medo da violência, o medo da perseguição, o medo da represária, o medo de não ser aceito pela comunidade. Aqui em São José isso acontece muito. As pessoas falam muito, se eu fizesse isso assim, assim, assado, nem a galera que apoia a causa ia entender, nem a galera que é da mesma cena que eu, sei lá, qualquer cena do teatro, do hip hop, da dança, nem eles iam apoiar. Eles iam ficar com medo disso parar numa página de extrema direita e alimentar um ódio contra a cultura como um todo, entende? Total. Então, acho que Sim, sim. a política pública chegou nesse lugar, em que a gente está numa política pública tão competitiva, tão neoliberal, e onde se concentra tanto poder nas instituições, em que a gente faz projetos não para atender às necessidades culturais do território, mas para atender o órgão gestor da cultura, e isso é péssimo. E também onde a hipervisibilidade das redes sociais, dos meios de comunicação, ela é tão violenta, tão visceral, que a gente cai na autocensura para não ser alvo de uma violência gigantesca que às vezes a gente não vai conseguir lidar com ela. Muito E triste. a Fato. política pública está nesse lugar. Fato. Muito triste. Assim, e eu, como uma pessoa que de vez em quando escrevo uns editais aí quando eu não tô muito louca. Eu super entendo, porque realmente é um processo, inclusive, adoecedor, né? A gente fica, às vezes, e eu digo muito louca nesse processo mesmo, né? De a gente, às vezes, até ficar doente. Eu já fiquei doente escrevendo projeto, porque é essa necessidade grande que a gente tem do recurso para a gente continuar existindo, né, e resistindo e etc. E essas necessidades que prepassa toda essa coisa de aprovar um edital, né? Porque escrever um edital é uma coisa, aprovar é outra. Então, um projeto, né, para um edital determinado. Então, assim, realmente você trouxe coisas muito profundas que me atravessam e eu acho que atravessam várias pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Eu queria que Du falasse. Os trabalhos de vocês atravessam performance, corpo, território, identidade e presença. O que significa existir artisticamente em uma cidade do interior, sendo artista dissidente? O Abantesma tem, inclusive, né, artistas trans, queer, pretas, pardos, mas também nortistas, indígenas. Então, acaba tendo muitas perspectivas, né? Eu queria que você falasse sobre essas perspectivas, né, e sobre a sua perspectiva de continuar resistindo, existindo numa cidade interiorana como São José dos Campos.
Então. É, acho que a gente pode começar. Eu posso começar falando um pouquinho do voltando do meu processo, né, de imigração de Roraima para cá. É, não posso deixar não posso negar que no estado aqui de São Paulo, no geral, sem dúvidas, eu tive maiores oportunidades do que no meu estado de origem, né? Em relação artística, pelo menos. Sem dúvidas, aqui eu pude me conseguir conhecer mais pessoas que eram como eu, ou parecidas comigo em relação a processos de pensamento, de política mesmo, de política de vida. Consegui conhecer, ter oportunidade de ter mais acesso a, a a cultura e a vida artística no geral, né? Ainda mais na área que eu queria fazer, que era sempre foi meu sonho, que era fazer teatro, né? Trabalhar com a parte cênica. Então, sem dúvidas, o meu processo de imigração para cá me trouxe muito mais oportunidades nesse sentido, e eu consegui ver o meu corpo inserido em muito mais lugares, em muito mais contextos que eu não conseguia ver de forma nenhuma enquanto eu estava lá em Roraima, no meu estado de origem. Mas, e aí depois, né, de já estabelecido aqui, a gente já encontra novas dificuldades, novos impedimentos, né, para os nossos corpos, incluindo impedimentos mesmo de realização de projetos, de trabalhos e de impossibilidade de você se mexer mesmo, de você criar, de você não saber mais para onde está indo, ou de você ser colocado num lugar muito específico, numa caixinha muito específica. Ah, é a pessoa, é o menino, é a menina que veio lá do norte, e olha que bonitinho, que novo, que exótico, que, sabe? Sempre colocado num lugar às vezes, de infantilidade, às vezes de exótico mesmo, né? Que é um lugar bem ruim, prejudicial, e que a gente precisa, através disso, encontrar novas formas de lidar com isso, tanto do enfrentamento como de, tá, beleza, preciso me colocar preciso me colocar aqui para que eu consiga sobreviver a isso também. Beleza, tive essas outras oportunidades, chegaram essas outras novas violências, agora como eu vou conseguir lidar com isso? E aí, cada pessoa, tanto as que são. Muitas pessoas do abantesmo, elas são migradas, né? A gente costuma falar bastante entre a gente que a gente veio de muitos lugares, né? Algumas pessoas já eram daqui do estado mesmo, né? Outras já eram aqui da própria cidade de São José dos Campos, outras vieram de outras cidades dentro do estado, outras vieram de outros estados, né? Como eu, Brendo, Will, enfim. E cada uma dessas pessoas enfrentaram uma dificuldade muito específica, porque cada uma dessas pessoas tem um corpo específico, tem uma cabeça específica, um jeito de se portar específico, e que as pessoas leem cada uma de uma forma específica também. Então, para mim, foi mais esse processo mesmo, falando especificamente de mim, de entender que estavam me colocando dentro de lugares em que eu não pedi para me colocarem, é, e como que eu ia retomar esse lugar, tipo, tomar o protagonismo, tomar a narrativa disso. E, novamente, o Abantesma me ajudou muito nesse processo. Nós, como coletivo, a gente sempre busca reivindicar esse lugar, de tomar a narrativa da nossa vida, da nossa própria história, da nossa identidade, Lindo. da nossa origem, do nosso território. Então, sem dúvidas, conforme a gente foi avançando, né, nos anos, entendendo, fazendo, trabalhando juntas, entendendo umas às outras, vendo as similaridades que a gente tinha entre nós, né, como corpos dissidentes, e como a gente conseguia juntar essas similaridades e até as diferenças também para a gente conseguir trabalhar junto, isso foi de grande auxílio, assim, de grande ajuda para que eu conseguisse avançar
me portar, me entender como uma pessoa, reivindicar uma identidade específica e pegar a minha narrativa para mim de novo. E acho que é isso. Demais, Hum, demais, muito bom te ouvir falar e interessante porque é isso que eu falei antes, né? São múltiplos corpos, né? Muito plurais, enfim. hum, E tem uma representatividade para cada pessoa que está assistindo, né? Então, assim, com certeza tem outras pessoas que migraram para cá também, que de repente estão assistindo a gente, que passam por esses processos de violência. Eu sou uma pessoa que eu nasci em São José, mas meu pai já falecido era baiano, então eu acabo entrando nessa caixinha muitas vezes de exótica, né? Pelo cabelo, pelos traços e tudo mais, porque o ser humano, a sociedade tem essa dificuldade de rotular como o que se é mesmo, né? Tanto que chamam a gente de morena, disso, daquilo, né? Então são hum, essas múltiplas violências também que tiram a nossa identidade. Né, que vai minando, e aí a gente fazer esse esforço mesmo de reivindicar os nossos lugares e de nos aceitar para que as outras pessoas nos aceitem também, né? Eu demorei um pouco nesse processo, mas eu garanto para quem está assistindo a gente que faz muito sentido, porque quando a gente se autoafirma, é o que você falou, assim, é um mar de possibilidades, né? Como eu falo numa música, quem já passou frio e fome não teme porra nenhuma, e aí a gente só vai, né? Queria dar um recadinho, inclusive, agora para vocês que estão do outro lado da telinha aí. Dizer para vocês já conhecem Núcleo Evantesma, tá rolando um chat aqui embaixo, então escreve aqui, conversa com a gente, eu vou gostar de descer aqui, conversar com vocês também, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentando esclarecer, escurecer, enfim. E, e também deixa seu alô pra gente aí, na descrição, aqui nos comentários, é bem importante, porque quando você deixa uma mensagenzinha, o YouTube entende que é um conteúdo que vale muito a pena e ajuda a gente a distribuir para mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal também. E nesse momento, a nossa produtora aqui, Shirley, está colocando para gente aqui no rodapé as redes sociais de todos eles aqui que estão participando com a gente. E também está colocando as minhas, a do programa, lá, lá, lá. Tá deixando tudo aqui para vocês. Vai ficar na descrição desse vídeo também. Então, terminando aqui, é dever de casa. Eu vou pedir para a Shirley rodar um videozinho para vocês, porque a gente está falando de arte, de coisas, de corpos, nananana, então nada melhor do que mostrar aqui para vocês. E a gente volta para finalizar esse papo aqui daquele jeito, certo? Porque tem pergunta e tem pergunta polêmica. Aguardem. Roda pra gente aí, Shirley.
Muito bom. Bom, vocês acabaram de assistir, né, um vídeo que a gente trouxe para vocês. E eu queria agora que essa próxima pergunta, Henry, respondesse pra gente. Sua pesquisa atravessa dramaturgia, teoria crítica e ficções especulativas. Como que a arte pode ajudar a imaginar novos futuros e outras possibilidades de existência para corpos dissidentes? E como isso aparece em Cosmos? Bom, eu acho que o Cosmos é tudo sobre isso, assim. Pelo menos enquanto uma pessoa que escreveu e estava nessa dramaturgia e fez com muito amor e se envolveu. As ficções, as autoficções, a autoetnografia, isso está presente no trabalho, elas são essas ferramentas fundamentais para corpos como nós, racializados, pretos, indígenas, sejam qual for, todas essas intersecções em raça, todas elas são ficções. Então, quando nós entendemos de que ficções nós estamos vindo, nós somos feitas, nós podemos nos desfazer delas. E para mim foi fundamental, porque isso possibilitou eu me fazer, eu ser Henry Ferraz, eu me chamar por esse nome, eu definir a minha carreira, eu definir o que eu sonho, definir o que eu desejo, definir onde eu quero habitar. Então, a ficção tem sido esse ingrediente fundamental na minha pesquisa, e que no Cosmos tem uma fermentação incrível. É um processo de mutação fantástico, porque é uma oportunidade muito grande para o meu processo profissional. Enquanto escritor, enquanto artista, estar com a Mandu num processo como esse, no coletivo conseguir fazer uma primeira peça e também já estar num segundo processo, depois de ter feito atos por muitos tempos, conseguir fazer o Cosmos, que é esse quilate de trabalho em que essa pesquisa toda que eu vinha aglutinando dentro do Avantesma, fora do Avantesma, com outros corpos dissidentes em São José dos Campos, em Guaratinguetá, que é a minha cidade natal, pensando no Vale do Paraíba Paulista e pensando no território que não conheço, que é o território de Tu e de Brendo. E como os rios, como a água nesse caminho, nessas distâncias, ela é esse elemento primordial, tanto na dramaturgia quanto nas nossas vidas, assim, porque no meu processo de retomada, de ancestralidade, assim como no das pessoas aqui de casa, mas em Cosmos, especificamente das Atlantes, em intersecção comigo, o rio, a água, ela é fundamental. E, para mim, o Rio Paraíba do Sul, ele tem sido esse fio condutor da minha pesquisa, assim, com a minha ancestralidade, com os corpos que tenho encontrado nesse território, nos quilombos, nas outras casas de cultura, nos outros pontos de cultura. E isso tem se desenhado para mim como um grande rizoma. E o Cosmos, para mim, tem sido e é esse processo de pesquisa, de dramaturgia, de leitura de mundo, essa aglutinação desses processos criativos todos que eu estava sendo imersa, para além da violência. E agora para vocês todos, recentemente, vamos lá para polêmica, né? Vocês passaram pelo triste episódio em que um parecer destoante institucional zerou critérios importantes desse último projeto de vocês. E que mesmo depois de conseguirem reverter esse parecer, vocês ainda seguiram com dificuldades na assinatura do contrato e divulgação do projeto. Como que vocês enxergam a relação entre burocracia institucional e os atravessamentos enfrentados por corpos dissidentes dentro da cultura e como vocês têm se organizado frente a tais diversidades? Você fez uma ótima retrospectiva, né? Não é, acho que você fez uma ótima retrospectiva, acho que foi isso mesmo. A gente passou por esse processo de que, na atribuição de notas, a gente teve um parecer esquisito, que zerou alguns critérios sem muito fundamento, e muito distoante com os pareceres dos outros pareceristas, por isso que, embora seja um modelo neoliberal, etc., a gente fala, né, o edital, mesmo essa editalização da cultura, ela trazendo precarização de N formas, ela ainda é melhor do que a política de balcão, porque como é um processo seletivo, aberto, público, eu tenho o direito a contestá-lo. A política de balcão, quem que contesta? A política de balcão, se ela acontece só no balcão. Então, é isso, notas estranhas, que não combinavam com as notas dos outros pareceristas. A gente entra com recursos sobre isso, a gente consegue
reverter essa nota, porque realmente ela encontrava justificativas injustificáveis, né? Justificativas injustificáveis em todos os sentidos, negava coisas que efetivamente destoavam do que estava escrito no projeto, afirmava que a gente não atingia critérios que objetivamente coisas que estavam dispostas no projeto a pessoa tratou como se a gente tivesse ignorado essa demanda do edital e estava escrito. Então foi bem complexo. A gente não sabe se a pessoa faz por maldade, se ela faz por desatenção, se ela faz por má vontade, mas o importante é que a gente não pode ser penalizada por isso, né? Fato. E depois disso a gente continuou passando por processos de violência, né? Então, para entregar a documentação para o contrato, quem estava lá disse que não sabia usar a máquina de protocolo, então não estavam conseguindo gerar o protocolo. Eu tive que exigir que ligassem para alguém lá dentro para vir emitir um protocolo para mim. Eu fiquei tomando um super chá de cadeira. Se eu tivesse entregue aqueles documentos e não tivesse ficado lá para pegar o protocolo, eu tenho as minhas dúvidas, não estou acusando ninguém, mas eu tenho as minhas dúvidas se ia dar no sistema que eu entreguei esses documentos, se a gente ia assinar o contrato. Se eu não fosse macaca velha de trabalhar com instituição pública, eu poderia, de boa fé, ter saído de lá sem meu protocolo e, portanto, não ter celebrado o termo de fomento do projeto. E depois a gente passou pela violência de que a gente mandou os materiais de divulgação para o FMC e não responderam a gente no prazo que eles deveriam responder, de 15 dias. E toda vez que eu ligava, ou eles ligavam na minha cara, ou desconversavam, eu mandei e-mails e mais e-mails que não tinham resposta. E depois de muito procurar saber, depois de ligar, depois de mandar e-mail, depois de falar pessoalmente com várias pessoas que trabalham na instituição, depois de tentar de todos os meios possíveis e imagináveis, o que me restou foi ir lá presencialmente e eles botaram a GCM para me arrancar de lá. Basicamente foi isso. E aí, depois que a GCM me arrancou de lá, eles falaram que quem deveria cuidar da aprovação, que é o que está no edital, e no contrato que eu assinei, e que todos os proponentes assinaram, é a Secretaria do Fundo Municipal e a Assessoria de Comunicação. Mas eles simplesmente se recusaram a fazer o trabalho deles e mandaram para o Conselho, o que não pode. Isso não está no edital, isso não está no contrato, então não pode. E aí a gente entrou com uma ação judicial para que pelo menos a gente tivesse um documento reafirmando que não pode. No fim das contas, o Conselho aprovou as nossas artes, mas ainda assim com um tom de assédio, porque falaram, aprovamos desde que eles se reforcem que são trabalhos para maiores de 18 anos, sendo que todas as peças gráficas que a gente mandou têm um mais 18 bem grandão. Então, tipo assim, para que eles se reforçam uma coisa que já está posta. Então, mesmo com essa aprovação do Conselho, vem com tons de assédio, o Judiciário reconhece que o Conselho não era órgão competente para isso, e não era órgão competente não porque a gente está questionando a competência do Conselho, mas porque existe um documento, existe um pacto assinado, que é o edito foi obedecido. Foi mandado para o Conselho como se o nosso trabalho fosse uma coisa extraordinária, sendo que não. A gente pediu a mesma coisa que todo mundo, aprovação de marketing gráfica. Só nossa vai para o Conselho. Por quê? Mesmo que não fosse só nossa, não pode. Tem que seguir o edital e o contrato, não a vontade de pessoa XYZ. Uma pessoa, que eu não posso dizer quem, falou, vocês têm que entender que é um trabalho muito específico. Não importa. Passou. Não sou eu que passo. É uma comissão de pessoas de fora. Passou, recebeu nota, foi aprovado. Quem tem que aprovar é a Secretaria do Fundo e a Assessoria de Comunicação. Se vocês mandam para o Conselho, isso é discriminação. Porque vocês estão criando um procedimento só para o nosso coletivo. Como se o nosso coletivo valesse menos ou como se o nosso coletivo merecesse algum tipo de punição em relação a todos os outros da cidade. Ou seja, todo mundo manda bonitinho a sua arte, se analisa a barra de logos e se aprova em até 15 dias. A gente tem que esperar chás e mais chás de cadeira para passar por um conselho que acontece uma vez no mês, e nem são todos os meses. Então, assim, porque tem um mês de recesso também, né? A gente acabou não pegando ele, mas, enfim. Então, ações que a gente classifica como violência institucional mesmo. Então, acho que, no geral,
síntese é essa. Caramba, que pesado. Nossa, que pesado mesmo, assim. E é muito difícil, porque o processo, como a gente vinha falando, né? O processo de você escrever um projeto para um edital, já é um processo bem pesado e com todas essas violências que você falou, que já estão incutidas uma vez que a gente é competitivo, é todas essas coisas que você trouxe aqui, bem trouxe. E aí passar por isso depois de já ter sido aprovado e tudo mais, é uma sucessão mesmo. De fato, queria que Henry Du também falasse como que foi passar por esse processo, como está sendo passar por esse processo, o que às vezes também acaba é, se manifestando até nos nossos corpos, né? Assim, não sei para vocês, falem um pouco disso. Todo esse processo foi bem desgastante, assim, pra gente. Porque ele não vem de agora, né? É uma coisa que já se estende por pequenas coisas, de processos anteriores, de editais anteriores. Então, são coisas que a gente, por mais que a gente já esperasse que, não que desejasse, mas que esperasse que pudesse acontecer, mas a gente não esperava que ia acontecer das formas que aconteceram, né? De formas tão absurdas assim mesmo, e que inevitavelmente acabam afetando o nosso dia a dia, o nosso, como a gente mora em coletivo, uma casa coletiva, a gente inevitavelmente é dado por isso uns pelos outros, e isso afeta o nosso bem-estar mesmo, mental, físico, e o nosso próprio trabalho, né? Agora a gente está no processo final de montagem da nossa peça, que já mencionamos aqui, que já foi mencionado, e a gente tentamos ao máximo, assim, não fazer com que não afetasse o nosso processo de construção, porque outras coisas foram afetadas, inevitavelmente, como o processo de entrega, né? A data de estreia, que ia ser uma, e a gente acabou tendo que reformular tudo por conta dos atrasos, né, da própria instituição em nos responder, em nos retornar a tempo, processo de divulgação do nosso trabalho, né, da peça e tudo mais, para que a gente pudesse, enfim, é, ter condições de ter material e ter condições de sair, de circular, etc, etc. Então afetou tudo isso, mas a gente tentou fazer com que isso não afetasse o nosso processo artístico mesmo de criação ali, de montagem. E realmente não deixou, pelo contrário. A gente usou todo esse desgaste, essa raiva que nos foi colocada, nos foi imposta, e a gente transformou isso em trabalho. A gente colocou todo o ódio, toda a raiva nisso, no nosso processo de construção mesmo, e falou, ó, a gente vai entregar isso aqui, a gente vai entregar bem feito, com a maior qualidade que a gente pode entregar, e não tem escolha. Por mais que a gente esteja tendo todo esse processo de tentativa de censura, tentativa de desmobilização, sabe, de nós como coletivo, do nosso trabalho, a gente não vai deixar isso afetar de fato o nosso trabalho, a entrega total que a gente tem e todo o carinho que a gente tem por esse trabalho, porque esse trabalho, como já foi mencionado também, é a nossa primeira peça, nossa primeira peça, e foi uma coisa que a gente já estava cogitando e falando sobre há muito tempo também. Durante todo esse tempo de coletivo, a gente sempre desejou fazer coisas maiores, maiores e maiores e maiores. Então a gente entregava um projeto e a gente falava, ok, próximo passo, como a gente vai fazer, sabe? Com todo respeito ao que foi feito e tudo mais, mas agora a gente precisa avançar nessa pesquisa, a gente precisa avançar, avançar, avançar. E cada projeto foi um processo de avanço para que a gente chegasse finalmente nesse lugar, né, de ter uma primeira peça, de conceber isso. Então então a gente, tudo foi feito conforme os critérios, né, as burocracias, né, os critérios legais. Então não tinha nada que de fato impedisse a gente que não fosse puro Preconceito. descaso mesmo com
a nossa linguagem, né? Sim. Isso, com a nossa linguagem de trabalho e tudo mais. Então, a gente não deixou realmente que isso afetasse, a gente transformou isso numa outra coisa. Uma coisa que, de fato, a gente conseguisse contornar, apesar dos pesares, contornar para que a gente conseguisse entregar da melhor forma possível, com a maior qualidade possível. Só para fechar, a gente realmente tentou ao máximo e estamos conseguindo, de fato, fazer esse processo de não deixar esse processo morrer mesmo. E não íamos deixar de maneira nenhuma. Apesar de todos esses atravessamentos, a gente tem conseguido transformar tudo isso em força mesmo, em combustível, para que a gente consiga entregar um trabalho com qualidade, do jeito que a gente sempre entrega, a gente sempre tenta entregar. Muito bom sobre ressignificar, né? E Henry, para você? Bom, um episódio desse de violência institucional, ele não é a primeira vez que ele acontece conosco. E a mim, é óbvio que me toca profundamente, me atravessa profundamente, porque num processo de dramaturgia, de pesquisa em grupo, por exemplo, como esse, que envolve vulnerabilidades sociais, envolve violências, envolve a maneira como nossos corpos recebem uma violência, esse tipo de violência direcionada não só atravessa um projeto como esse de pesquisa, como atrapalha, dificulta e torna escassa a pesquisa, não só em São José dos Campos, mas como no Brasil, e sim em outros territórios também acontece. Essa impossibilidade de se produzir pesquisa de maneira independente, através de fomento público, que é um direito nosso, é um direito básico. Então, quando um processo como esse acontece, como artista de um coletivo, eu me sinto motivada a continuar fomentando o processo de pesquisa em coletivo, letramentos em coletivo, processos de desenvolvimento artístico em coletivo. O Corpos Dissidentes na Arte Joseense é um reflexo disso, é uma resposta a isso. Cosmos será uma resposta a isso. E os projetos futuros, assim como a residência artística que nós faremos aqui em agosto, também é uma resposta. Essa continuidade do trabalho, a continuidade das pesquisas, as alianças que se estabelecem entre outros coletivos, outros pontos de culturas, isso é o que me motiva a partir de uma violência. Eu não quero permitir que um processo de tanto carinho, de tanto cuidado, um processo rizomático de estabelecer articulações num território, dentro de um ponto de cultura, de manter uma casa, manter artistas imaginativos, barrigas alimentadas, isso seja atrapalhado por uma violência institucional. Mas isso precisa ser denunciado, isso precisa ser exposto da maneira como foi. Um projeto como o nosso, que traz questões explícitas de violência, não é tão violento quanto esse episódio de violência. Isso sim é uma violência. Isso está público, isso foi colocado para as pessoas, a população e as pessoas, os outros artistas reagem a isso, e a maneira como tudo isso é discorrido, isso também é a maneira como nós vamos responder para o território, estabelecendo articulações, interessados em alianças, interessados em fomentar políticas públicas para corpos dissidentes, LGBTQIAPN+. E agora eu estive na Sexta-feira Nacional dos Pontos de Cultura, e uma das coisas que eu comentei lá, eu quero comentar aqui, é que toda essa histeria que Mandu pontuou, que atrapalha, todos esses processos de pânico que a gente traz aqui no coletivo, eles são reflexo de algo que é muito interessante. As pessoas trans, os corpos queer, os corpos racializados, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiências, são as pessoas que lideram as agendas políticas desse país. Não à toa isso incomoda. As pessoas neurodiversas, elas estão buscando esses lugares de liderança. Elas estão buscando protagonismos, elas estão criando rizomas, elas estão criando coletividades maiores do que elas mesmas. E isso incomoda demais. Isso Fato. incomoda demais. Isso reescreve um processo individualista que o neoliberalismo estabelece para as pessoas, que é totalmente contrário, que é o da coletividade, do que é você comer um pão, do que é você deixar a mesa farta para as pessoas, convidar as pessoas a criticar o nosso trabalho, estabelecer uma crítica concisa, um letramento qualificado. Tudo isso é um processo de pesquisa em corpos dissidentes que acontece aqui no Ponto de Cultura e que acontece em outros pontos de cultura aqui em São José dos Campos. E que é necessário cada vez mais ser estimulado, qualificado e que a gente possa estabelecer não mais uma linguagem de competitividade que os editais estabelecem para nós e nos colocam nesse constrangimento imenso dessa violência que foi dada a nós. Que a gente possa criar, a partir disso, outras possibilidades e falar que fazer sexo, como nos alimentamos, como a violência chega para nós, os xingamentos, tudo isso
os impedimentos, tudo isso diz respeito a formas de vida com a qual nós precisamos nos implicar e superar. Como corpos que se entendem em constante transformação, em corpos que precisam buscar políticas públicas, corpos que precisam se entender no mundo a partir das suas diferenças, das suas singularidades. Entender-se a partir de uma equidade, não de uma igualdade. Acho que isso é fundamental, assim, e é o que eu tiro de um processo como esse, porque pouco me interessa se falar sobre a violência institucional. Ela está toda ali posta. O que me interessa é o que nós estamos fazendo a partir disso. Eu quero te agradecer de novo por você trazer esse assunto aqui e possibilitar que a gente fale disso, né? E também, Incrível, como consideração, incrível. eu acho, Agra- meu amor, a indiferença de boa parte da classe artística da cidade em relação à violência que a gente sofre também é importante. Porque, por exemplo, quando determinadas pessoas sofreram violências similares, e que eu não tenho dedos de falar, ainda assim não tão graves quanto as que a gente sofreu, por GCM e tudo mais que aconteceu, não foi só uma censura ou um assédio pontual, tomou uma escala muito grande e não há uma comoção. E não há uma comoção pelo mesmo motivo que a violência é tão grande. A gente não quer que caia num lugar só do é preconceito. É porque são pessoas trans, é porque são pessoas racializadas, é porque são pessoas LGBT. É mais do que isso. E por isso também é mais grave. É pelo tipo de cultura que a gente faz. É pelo tipo de linguagem que a gente escolhe. É pelo discurso que a gente faz. Se fosse um coletivo de pessoas LGBT, transgêneros, pretas, racializadas, falando, ai, gente, por favor, parem de nos matar, olha, nós temos direito, eu também tenho família, eu também tenho casa, olha só pra mim, olha como eu sou bonitinha. Claro que sofre violência, sofre preconceito, sofre assédio, mas a escalada de violência que tem com a gente é porque o nosso discurso não pede permissão para existir. É porque a gente não pede permissão para ocupar espaço. É porque a gente não pede a bênção para sentar numa mesa. É porque a gente não demanda aceitação ou inclusão. Quando a gente chegou nessa cidade, ninguém abriu porta para a gente. A gente chutou a porta e fez o nosso espaço. E isso, para o poder e também para boa parte da classe cultural, acaba virando uma coisa meio inadmissível, porque provoca muito medo. Muita gente veio falar comigo do tipo, vocês não têm medo do que isso pode fazer para além de vocês? Né? Quando pessoas que podem ter um emprego na fundação, ou artistas que a classe artística como um todo pode sofrer exposição, violência em páginas de extrema-direita, ou a gente chegar num ponto de nem ter FMC no ano que vem. A gente entende tudo isso. Só que, tá, qual que é a escolha que a gente tem diante disso? Retroceder? Não trair a nossa própria linguagem, a nossa própria estética, a nossa própria verdade artística. Então a gente só fala das nossas vivências na linguagem, na estética e no formato que eles nos permitiram falar, e pessoas da nossa própria comunidade, das nossas próprias comunidades endossam essa retórica de que a gente tem que falar de gênero, de raça, de classe, de violência, falar na linguagem que eles que estão lá em cima definiram que nos é permitido falar. Não dá, não dá. Não dá para a gente ficar negociando a nossa integridade artística e intelectual. E isso é o que faz com que a gente tenha sofrido esse processo. Mais do que as identidades em si. É a maneira como nós não colocamos as nossas identidades num lugar de fácil absorção. Ou seja, para o poder público, ou mesmo para o setor cultural, lidar com a nossa existência demanda um desconforto, porque nós não estamos tentando nos encaixar, nós estamos tentando produzir um outro polo para refletir sobre esses temas, numa outra perspectiva, numa outra linguagem, o que exige mudanças estruturais que não são confortáveis. Acho que a síntese é essa, queria agradecer de novo o espaço. Muito bom. Quero agradecer vocês também, né, por essa troca e por trazer. Eu achei que era necessário, né, esse que é um espaço de diálogo, de debate das culturas, das ações sociais, populares, né, que acontecem na nossa cidade e no Brasil. Então, acho que muito importante a gente falar sobre isso e até novamente alertar a classe artística, que é a nossa classe predominante aqui que assiste o programa,
professores, pessoal da educação e etc., para a gente estar juntos, né, e juntas, juntos nessa luta, porque a luta de vocês é a luta que pode ser amanhã minha, pode acontecer isso. Eu conheço várias pessoas que passaram por diversas questões com a entidade específica, que é, no caso, a Fundação Cultural. Então, assim, não foi igual, não foi no mesmo lugar, mas que foram violências, né? Então, assim, se a gente também não se junta e fala, não, peraí, né? A gente tem um ponto aqui em comum, fica difícil, né? E também, às vezes, eu sinto muito que é no não querer se sujar, sabe? Não quero me sujar, me comprometer com a fundação, não quero me comprometer com isso aqui. E aí acaba muitas vezes não endossando a luta do coleguinha, da coleguinha, né? Então, assim, que a gente precisa melhorar nesse sentido, né? Porque a gente tem uma cidade muito grande, no aspecto de número de artistas, né? E eu acho que se a gente bota a boca assim no mundo e fala sobre, e endossa, e traz mesmo, né? Enfim, e se defende, a gente fica muito mais forte, né? E organizar todas essas raivas, esse ódio mesmo, porque é bem por aí. Então, muito obrigada. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais, se tiver. Mandar beijo para quem quiser. E sucesso! Tô aqui, o programa tá de portas abertas. Sucesso para Cosmos e para tudo que vocês fizerem para o próprio Núcleo Levantesmas, né, que é esse lugar importantíssimo para nossa cidade. Parabéns por todas as realizações, viu? Só agradecer de novo, dizer que a gente está indo ensaiar, já está rolando um ensaio aqui no fundo que a gente vai assistir. Agradecer o espaço, que é sempre maravilhoso, melhor anfitrião do mundo, é nós, tudo nosso, nada Sim. deles. Aê! Valeu demais, gente. Valeu vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo e seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando e agora vai lá seguir no Clebantesma e todos aqui que participaram dessa troca hoje. Me segue também. Vejo vocês no próximo episódio. Bom ensaio! Arrasem! Beijo!